Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado também a quem nos acompanha nas redes sociais. A gente está fazendo a transmissão ao vivo desse evento que é tão importante aqui para a nossa região. Pelo atual sistema, com quase 2 milhões de eleitores, o Vale do Paraíba tem potencial para eleger até 6 deputados federais, e até 9 deputados estaduais. No entanto, foram apenas 700 mil votos para os 139 candidatos aqui da nossa região que tentaram uma vaga na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados em Brasília nas últimas eleições. E somente 4 deles aqui da nossa região foram eleitos. Portanto, a campanha Voto que Vale vem justamente com esse objetivo, de fortalecer a representatividade política aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Para falar sobre a importância dessa ação, sobre a importância desse tema, a gente tem aqui, como o Elcio já disse, os nossos deputados eleitos nas últimas eleições, que vão aqui falar conosco. A gente vai começar pelos 2 deputados estaduais, como a gente já tinha conversado antes. O deputado Sérgio Vitor é o primeiro a ter a palavra, por favor. Primeiro, agradeço aqui a sua presença conosco. Queria que você falasse para a gente, por favor, sobre a importância desse tema, essa campanha que a gente está lançando hoje, principalmente a importância, essa representatividade, a importância da gente ter o voto aqui nos candidatos da nossa região. Por favor, seja bem-vindo e obrigado pela presença. Legal, obrigado, Kaique. Cumprimento meus colegas aqui, deputado Eduardo, deputada Letícia. Feliz de estar aqui compartilhando mais uma mesa com vocês para a gente falar da nossa região. Cumprimento, claro, todos os organizadores do evento, a ACI, Band, o Vale, um privilégio estar aqui com vocês, parabéns de novo. Em 2018 eu lembro de ter participado de uma campanha, era o Vale Vota no Vale, né? E é muito importante que os meios de imprensa também e entidade privada ajudem a gente a reforçar a importância de ter representante político, tanto na Assembleia quanto no Congresso. E cumprimento os patrocinadores aqui, a Next, no nome do Tarcísio, a Convap, o Zé Renato e a Ciesp, o nome da lei que estava do meu lado ali. Muito bacana ver também os prefeitos aqui, todo mundo para essa discussão importante. Bom, eu vou tentar dividir a minha fala aqui breve em 2 pontos que eu acredito serem mais cruciais, né? O primeiro, a presidente trouxe muito bem aqui, é o recurso que volta. Enquanto a gente não tiver uma discussão séria do Pacto Federativo, a gente vai continuar dependendo de prefeitos que vão lá na Assembleia ou em Brasília pedir ajuda, especialmente os municípios menores, né? Claro que aqui o prefeito de Jacareí e de São José não sofrem tanto com isso, em Taubaté, mas os municípios menores sofrem sim, sofrem também. Não sofrem tanto, né? Mas os menorzinhos sofrem ainda mais. E os números de emendas parlamentares impositivas, né? Sem considerar quem tem um pouco mais por emendas voluntárias, são 5 milhões e 15, mais ou menos, é um pouco acima disso. Se a gente tivesse os 6 e 9 representantes, obviamente que isso ia trazer muito mais dinheiro. E essa é uma discussão importante, mas esse valor, e acho que todo mundo destina a maioria aqui para a região, né? Mas uma discussão ainda mais importante, que o valor é muito maior, seria se a gente tivesse essa força política para trazer grandes investimentos do governo do Estado ou do governo federal, que é muito maior que qualquer emenda que a gente possa contemplar, né? Eu lembro muito bem aqui, nesse palco, inclusive, mas no antigo prédio, né? Foi discutido, foram prometidos aqui para a nossa região o trem intercidades, o trem de cargas, esses investimentos de maior infraestrutura e logística, Porto de São Sebastião, a privatização. Então, essas agendas só vão ter foco maior dos governos se a gente tiver uma bancada mais representativa. É óbvio que eu confio na qualidade das bancadas, né, a bancada de mas se a gente tiver mais representatividade, a gente vai ter mais força para pleitear projetos maiores. E aí acho que a gente sofre bastante. Eu lembro o Hospital Regional. Por que a nossa saúde demorou tanto para ter os seus instrumentos, os equipamentos de saúde completos? Imagino eu que por um desafio de representatividade. A gente somos poucos. Se fôssemos mais, talvez a gente tivesse mais força para trazer esses investimentos com antecedência. Então, mais importante do que as emendas, que são uma ferramenta importante, o governo do Estado tem muito mais recurso e a capacidade federal, né, de financiar projetos maiores se a gente tivesse mais representatividade. E o segundo ponto, que aí eu acho também importante, às vezes a gente discute dinheiro, e claro que é isso que financia os bons projetos, mas a gente tem muita coisa que pode ser feita e realizada com o que a gente tem hoje. Sempre é impossível não dar como exemplo aqui para a região, a cidade de São José dos Campos, então cumprimento o Anderson e o Felício de novo. Eu me considero, às vezes, um vendedor de boas práticas enquanto deputado estadual.
Então, a gente pega muita coisa que deu certo num município e tenta replicar em outros. Então, uma das minhas provocações hoje aqui é qual é a agenda do Vale do Paraíba? Até para quando a gente e vários outros candidatos aqui, pré-candidatos por enquanto, forem pedir voto, qual é a agenda de desenvolvimento que a gente defende pelo Vale? Então, aqui, é muito importante ter iniciativa privada junto. Eu vou dar algumas sugestões aqui de que a gente tem conseguido evoluir nesses 3 anos de mandato, né? O primeiro, eu estava conversando ali com o Tarcísio de Saúde. A gente recebeu e vai receber grandes investimentos agora para ter o Hospital Regional de Cruzeiro, o hospital, o AME de Taubaté foi inaugurado finalmente, mas a atenção básica ainda sofre com alguns desafios enormes. Muitos municípios, literalmente, ainda você vai numa UBS, numa UPA, e o paciente preenche uma ficha. Se ele for daqui a 1 mês, ele vai preencher a mesma ficha. Parece que toda vez que ele vai lá, é a primeira vez que ele está sendo atendido. E aí depois passa um motoboy, literalmente passa um motoboy em cada unidade de saúde e leva para a secretaria digitalizar tudo que foi feito em papel. A chance de ter erro nesse processo, de não ter continuidade, é muito grande. A gente tem que ter uma agenda aqui mínima de cobrar do nosso apoio parlamentares, da maioria dos prefeitos que ainda não tem isso, de ter uma saúde digital, prontuário eletrônico urgente. Então, a gente está numa parceria com o Parque Tecnológico, uma solução que a gente viu aqui em São José, na unidade de especialidade ali da José Lungo, e numa parceria com o Parque Tecnológico, eles vão fazer esse processo em Taubaté, Tremembé e Caçapava, para tentar elevar o mínimo de saúde, de digitalização na saúde para esses municípios. Tem outro, na educação. Qual é a nossa agenda da educação? Eu brinco que a gente só vai ser a gente perdeu a LG, Ford, a Caoa, talvez vai dar um prazo, né? Espero que ela retorne com a nova planta enfim, alguns anos, mas com os carros elétricos, mas a gente vai perder de uma vez uma quantidade de empregos enormes. E eu tenho defendido que a gente tem que ser um grande polo formador de gente, em especial na área de tecnologia. Então, essa pode ser uma discussão entre nós. Como é que a indústria vai sobreviver daqui a pouco? Qual é a demanda de vocês de mão de obra? O que é que os prefeitos e deputados têm que estar discutindo, que a gente tem que estar formando na base para conseguir atender uma demanda de uma indústria, de uma região tecnológica, para a gente continuar crescendo ou crescer acima da média e continuar se desenvolvendo. Então, de um lado, a importância da gente eleger gente para ter recurso, bons projetos. Do outro, essa discussão sadia que a gente tem aqui também, de qual é a nossa agenda. Tem o Next 7, né? Cada um fala de um jeito. Tem um desafio importante, né? Para a gente estruturar e desenhar, e aí vocês, eleitores, conseguirem cobrar da gente uma agenda mais clara e, para quem não sabe onde quer ir, qualquer vento serve, né? Então, a gente tenha mais claro esse caminho. Então, agradeço o espaço, parabenizo todos vocês de novo por esse evento. Acho que esse é o fórum ideal para a gente discutir com tanta gente na mesa, né? Imprensa, iniciativa privada, academia, tem indústria também, pré-candidatos de todas as ideologias e todos os partidos. Então, feliz de estar aqui com vocês e poder debater esse tema. Não? Funcionou? Foi. Obrigado, deputado, pela palavra. Agora eu queria convidar a deputada Letícia Aguiar, por favor, também para falar sobre o tema. Está funcionando? Bom dia, obrigada, Kaique, bom dia a todos. Cumprimentar meus colegas queridos aqui, Cury, Sérgio Vitor, meu colega de Assembleia, em nome da Eliane Maia, presidente aqui da CI, em nome da Gisele Stefano, mulheres fazendo a diferença, ocupando seus espaços por competência, por mérito e por capacidade. Então, em nome dessas grandes mulheres, eu cumprimento todos os presentes aqui hoje. E como mulher, me sinto extremamente honrada e feliz de poder representar a minha cidade, São José dos Campos. Eu que sou joseense, filha dessa terra, nascida aqui, vivo aqui, construí a minha família nesta cidade, né, tenho as raízes nordestinas, que muito me orgulha também, ser filha de nordestinos, mas construir a minha vida pública, minha vida política nessa cidade, de onde eu nasci. E eu acho que essa representatividade ela é importante, eu tenho muita honra em representar o Vale do Paraíba. Mas, acima de tudo, eu acho que também nós precisamos trazer para a discussão se o eleitor se sente representado pelas opções que são ofertadas a ele aqui na nossa região. Eu acho que o ator principal do debate é o eleitor.
é o eleitor que tem que ser ouvido. Eu acho que vale essa reflexão também, trazer essa reflexão. Será que não tem representatividade ou as opções que é ofertada aos eleitores não os representam? E eu entendo que também o eleitor, ele escolhe o seu candidato, o seu representante político, não apenas pela localização geográfica. Existem diversos outros fatores que contribuem na escolha do seu candidato, do seu representante político. O que ele defende, seus valores, seus princípios, seus propósitos. E, claro, nós que temos mandato, a nossa eficiência, o nosso trabalho, a nossa produtividade. E nesses 3 anos de mandato, o Sérgio Vitor falou um pouco, né, da importância deste trabalho para a nossa região, mas veja, nós somos deputados do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo são 645 cidades. A importância de que o nosso braço alcance as pessoas que mais precisam, independente de região. Nós precisamos ter também um olhar humano. Eu acho que a mulher também tem essa característica de trazer para a política esse olhar mais humano, esse olhar mais por pessoas. Eu acho que tem que ser menos partido e mais pessoas, mais gente, porque nós somos gente representando tantas e tantas outras pessoas. E como a gente pode devolver o voto de confiança? Com trabalho, com dignidade, né, com força de trabalho. Eu sou uma deputada fora de gabinete, né? Eu sou uma deputada de rua, eu gosto de visitar municípios. Nesses 3 primeiros anos do nosso mandato, nós visitamos mais de 200 cidades presencialmente, eu estive presencialmente nessas cidades e pude, claro, contemplar esta região tão importante. Foi daqui que eu me elegi, foi daqui que eu nasci, foi daqui que eu saí. Só para São José dos Campos, nós destinamos 11 milhões de reais para diversos setores, para diversos segmentos. Para o Vale do Paraíba, 18 milhões de reais. Eu consegui deixar um legado importantíssimo para a nossa cidade. São José dos Campos, por força de lei, por uma lei de minha autoria já sancionada pelo governo do Estado de São Paulo, é hoje a capital estadual da indústria aeroespacial e a capital do avião. É uma nomenclatura importante que traz para cá negócios importantes para o segmento, para o setor, desenvolvimento, emprego, o cluster aeroespacial, a indústria da aviação, que é tão importante para a nossa região, e isso afeta diretamente diversos outros setores, como, por exemplo, o setor da construção civil, que quanto mais tivermos oportunidade de gerar emprego para a nossa região, para a nossa cidade, mais outros setores também vão crescendo. Então, é importante ter essa visão macro, né? Essa visão ampla, não apenas de ter a representatividade, mas representatividade com eficiência, com produtividade. E eu entendo que a gente precisa trazer a discussão para o ator principal, o eleitor. Ele é soberano, é ele quem decide quem de fato o representa, é ele quem decide quem de fato vai lutar por aquilo que ele acredita. O eleitor, e isso é a democracia, a gente respeitar a vontade do eleitor. Se fôssemos pensar por representatividade, as mulheres são a maioria no eleitorado. E por que não temos a maioria nas casas legislativas? Então, é importante também a gente refletir sobre isso. Não basta apenas ser mulher. Também tem que ser mulher com competência suficiente para representar bem as pessoas, assim como homens suficientemente capazes para representar as pessoas. Então, é importante a gente debater essas questões. Inclusive, eu trago aqui também uma outra reflexão. O nosso querido coronel Osiris Silva, acho que todos aqui conhecem esse brilhante homem, fundador da Embraer, do qual eu tive a oportunidade de prestar a maior honraria da Assembleia Legislativa a ele, em vida, né? Um reconhecimento importante a ele, que fez a diferença, que sonhou tão alto e fez a diferença, e faz a diferença para a história da nossa região, para São José dos Campos e para o Estado de São Paulo, para o Brasil. Eu pude conversar com ele, eu vi esses dias uma entrevista dele a um canal de imprensa, quando ele fez 80 anos de vida, e ali ele compartilhou com as pessoas uma questão que eu compartilho aqui com vocês. Ele conversou com o comitê, os 3 membros do comitê que indica o Prêmio Nobel, e ele questionou por que nós nunca tivemos brasileiros indicados ao Prêmio Nobel. E foi muito a surpresa para ele, a decepção para ele, da resposta dos membros do comitê. Os membros do comitê disseram, ora, todas as vezes que existe a possibilidade de um brasileiro ser indicado, os brasileiros jogam pedras nesses indicados. Ou seja, será que não falta também uma valorização, um reconhecimento de nós próprios, a quem se coloca à disposição de servir na política? Eu mesma, em 2018, enfrentei
diversos desafios em ser aceita, em acreditarem na minha candidatura, em acreditarem na minha pessoa, em acreditarem na minha voz, no meu trabalho. Ainda hoje, a gente vê inúmeros veículos de comunicação que jogam contra, que não mostram o trabalho realizado, e tem muito trabalho realizado. Inúmeros veículos de comunicação que torcem contra, que não querem ver as coisas acontecerem, ou querem ver a coisa acontecer apenas de alguns outros candidatos. Então, cadê a democracia? Nós precisamos agir de forma republicana, não por ideologia, não por partido político. Claro, nossas convicções, cada um tem as suas próprias convicções. Os meus valores são inegociáveis. Mas e o trabalho feito? E o trabalho realizado? E o trabalho conquistado? E o trabalho entregue? As pessoas têm que tomar conhecimento, até porque somos servidores da população. O nosso papel é esse, é servir com eficiência, com qualidade. E, claro, o eleitor que enxerga essa pessoa me representa, não apenas porque ela trabalha, mas porque ela defende aquilo que eu defendo. Eu, por exemplo, sou uma deputada conservadora e tenho muito orgulho de sê-la. Defendo a vida, defendo os valores cristãos, defendo a família, mas também entendo que nós estamos numa democracia e respeito todos aqueles que divergem de mim. Mas sempre serei firme e fiel às minhas convicções, que foi o que me trouxe para dentro da política. Portanto, senhores e senhoras aqui presentes, nós precisamos trazer a discussão de representatividade política, mas com eficiência e, acima de tudo, respeitando a soberania popular. Acima de tudo, respeitando a liberdade de escolha da população em decidir, em escolher quem de fato os representa. Muito obrigada. Obrigado, deputada, pela palavra. Agora, por favor, a gente vai ouvir a palavra do deputado federal Eduardo Cury. Deputado, bem-vindo. Obrigado pela presença. Funcionando? Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Sérgio, Letícia, nosso prefeito Anderson, ex-prefeito Felício, que, aliás, é o único que talvez não defenda o voto regional, porque nem pode, né? Ele quer voto no estado inteiro. O Guilherme do Vale, a Eliane nos receber aqui, né? Comentar aqui também o Robertinho, nosso presidente da Câmara, o prefeito Isaías Santana, está aqui colaborando com a gente, os vereadores, o Edgar, o Juvenil, a Amélia, Juliana, o Petite, o Zé Luiz. Me faço questão de agradecer a iniciativa aqui das entidades. Ah, estava sem. Vocês me ouviram, né? Das entidades aqui, tá? Já citei, mais aqui o Nicolino da Band, a Alexandra do Ciesp, Zé Renato da Convap, o Tarcísio Nex 7 e o Guilherme da Horta, tá? Bom, porque eu acho realmente que a iniciativa é bastante positiva, e não por interesse próprio, né? Não interesse próprio. O ideal é compartilhar, tentar fazer uma intersecção de qualidade do seu eleito, mas também que tenha compromisso com você, né? Compromisso mais próximo com você. E a gente tem uma dificuldade maior nesse momento, né? A internet, que é uma coisa fantástica, extremamente positiva, ela também permitiu que o eleitor busque o seu candidato de uma forma bastante distante. Só um exemplo, na última eleição para deputado federal, foi eleito um deputado que morava em Miami, tá certo? Então foi possível isso, ou seja, a internet permite que você busque alguém bem distante de você. Isso, por um aspecto, é positivo, porque você pode encontrar alguém que te agrada ou te algum discurso que seja bastante simpático a você. Por outro lado, torna enorme dificuldade você acompanhar um mandato desse parlamentar. Para você ter uma ideia, esse parlamentar já mudou o domicílio dele para São Paulo. Foi eleito por Brasília e já mudou para São Paulo, que é o que o voto proporcional hoje permite, que é o eleito fugir do eleitor. O voto proporcional, diferente do voto distrital, o distrital você não consegue fugir do eleitor. Você é eleito e, se você aprontar, na eleição seguinte você vai ter que enfrentar o teu eleitor ali. O voto proporcional, que é o nosso sistema hoje, que é um sistema que eu não defendo, que não tem quase lugar nenhum no mundo, o eleito pode fugir do eleitor. Então ele vai, ele apronta, o que ele faz? Ele troca de eleitor, ele muda, né? Vai buscar um eleitor em outro local, e dessa forma ele consegue sempre fugir de algum compromisso que ele assumiu anteriormente, que é um modelo, existe, está aí, é um modelo que a gente concorre, mas é um modelo que eu não considero construtivo para a democracia. Então, como eu disse, a internet permitiu, se ela trouxe um fator positivo, que é você buscar
informação à distância, buscar uma série de coisas positivas para a sua vida, inclusive buscar candidatos, que se você não está confortável com alguns candidatos que você tem proximamente. Mas eu considero inconcebível que você, nessa junção de ideologia versus compromisso local, que você não possa, na região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, onde teremos mais de 50 candidatos, que você não encontre um candidato que te atenda ideologicamente e também você possa cobrar. Eu acho inconcebível uma região nossa. Se nós somos exemplos do mundo, nós somos exemplos, como citou bem a Letícia aqui, um grande parque de tecnologia, nós somos exemplos na educação, nós somos exemplos dos negócios, as nossas entidades são exemplos fora daqui, a nossa educação é exemplo fora daqui. Não tem sentido dizer que não tem candidato no Vale do Paraíba para você escolher. Eu gosto do Eduardo Cury, não tem problema. Tem mais 50 pessoas bem intencionadas, dedicadas, estão colocando seus nomes para isso. Então, na minha opinião, é inconcebível que a gente possa falar em má qualidade dos nossos representantes por falta de gente disponível. Não. Então, talvez esteja faltando da nossa parte, talvez é expor mais essas pessoas. Eu estou falando novas pessoas. Né? Eu, no caso, nós já somos expostos. Eu estou falando novos nomes para que possam ser apresentados, para que a população possa ter. Se nós tivéssemos um sistema bipartidário, até era válido. Ó, só Eduardo, só tem 2 partidos, eu vou ter que optar entre o ruim e o pior. Não, não, tudo bem, nós temos 30 partidos. Não é possível que alguém fale que não exista um candidato, pelo menos a estadual, um federal, que atenda ideologicamente você e que você vai poder cobrar no dia seguinte. Eu estava numa rádio agora há pouco, e na saída, estava pegando o carro na rua, ali estava na Jovem Pan. Chegou um cara de máscara e tal, ô Eduardo, eu estou bravo com você e tal. Você não me respondeu uma votação sua que você teve. Né? Eu até achei que era agora, é uma votação 2 anos atrás. Né? Eu fiquei uns 40 minutos com ele lá, ele merecia realmente, né, a minha atenção. E eu expliquei para ele meu voto. Né? E depois ele falou, então por que você não explicou antes? Né? Que era um período que eu estava fora da rede social, eu fiquei 1 ano e meio fora da rede social, a minha equipe estava, mas eu fiquei fora por motivo de saúde da família, e eu realmente nesse período eu não respondi, foi um erro que eu cometi. E eu expliquei para ele. Agora, vou fazer uma pergunta para você, ele pode fazer isso com qualquer candidato? Qual a vantagem dele? Ele me pegou na rua, ele me encontra na rua, ele vai encontrar a Letícia na rua, ele vai encontrar o Sérgio na rua, vai encontrar muitos que estou vendo aqui serão candidatos. Né? Então, isso é possível. Na internet não tem jeito, porque na internet todo mundo é perfeito. O cara só posta que ele é honesto e ele é um picareta, porque lá ele vota com os picaretas. Ele defende os valores da família, mas ele vota tudo contra quando é o caso que você tem um conflito sobre isso. Só que ele não vai postar isso na internet. Na internet ele é perfeito. Então o eleitor dele à distância nunca vai poder ver a vida dele, que é incompatível com o discurso dele. Ele fala que é pobre, mas ele é na vida pública e fica rico do dia para a noite. Então, o voto próximo lhe permite essa cobrança. O voto distante não permite. Eu não quero dizer, Eduardo, tem excelentes candidatos à distância, da internet e tudo mais. Mas o que se mostrou da última eleição para agora, pelo que eu converso com os eleitores, pelo que eu converso com todos, foi uma grande decepção dessa onda de candidatos de internet, que, na verdade, entraram com o discurso de que, ora, eles são perfeitos, né, e toda a sociedade é imperfeita, e, na verdade, se mostraram uma grande decepção, porque mesmo os valores que eles defenderam na eleição, eles não conseguiram honrar na primeira votação. Na primeira votação, falaram que era contra os privilégios e só vota a favor de privilégio. Falaram que é contra os corruptos, mas só vota com os corruptos. E o segundo ponto, e o terceiro ponto que citar que é importante, é o seguinte, o Sérgio já citou, ele não é o ponto mais importante, mas é importante também, é a briga por os recursos, né? Em que pese a Letícia ter o dever de defender os seus valores, sua ideologia, o Sérgio e eu também, mas nós temos que brigar também pela região, em trazer recursos. E nos últimos anos, né, nunca houve tanto recurso disponível para parlamentar brigar do que eu vi na história recente. Eu nunca vi desde que eu me filiei em partido político em 1989. E aconteceu por um fator positivo e um fator extremamente negativo. Um fator positivo, que é a maturação natural da democracia. Né? Você tinha um poder central muito forte e o parlamento tinha pouca importância. Então, isso foi um aspecto positivo. Né? O Sérgio não é de partido de governo e ele consegue trazer recursos. Né? A Letícia não é de partido de governo e consegue trazer recursos. Eu não sou do partido de base de governo e consigo trazer recursos. Isso é a parte boa. A parte ruim foi uma distorção, por exemplo, a nível federal, não aconteceu no nível estadual, que é esse famoso emenda de relator,
que orçamento secreto. Isso é uma excrescência e tem que acabar no Brasil, né? Isso é uma vergonha. É uma vergonha, porque não há nenhuma transparência, e engana-se que achar que isso é emenda do governo. Não é do governo, isso é um poder que foi dado ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, né, que convenientemente alguma votação atende ao governo, mas não necessariamente isso, mas distorceu toda a execução orçamentária. Então, se eu, por exemplo, ou se eu fosse do time do pessoal da emenda e relator, eu poderia trazer muito mais, eu trouxe quase 200 milhões de reais para o Vale. Se eu fosse desse time, eu traria muito mais. Tá? Eu optei em não fazer parte desse time, porque eu quero ter liberdade de poder votar independentemente. Como eu sei que vocês não têm medo de relator lá na Assembleia. Então, esses 3 fatores que eu considero a você poder cobrar a proximidade, né? A questão de você brigar pela região, né? Então, isso eu acho complementar. Volto, eu não falo isso porque eu sou candidato da região, sou beneficiado, não. Eu sempre defendi, quem me conhece sabe que eu sempre defendi o voto distrital. Então, na verdade, eu quero só agradecer pela iniciativa. A gente sabe que muitos votos vão ser, naturalmente, para pessoas que não são regionais. É legítimo que uma pessoa que não é daqui e faça um bom trabalho receba o voto. Eu não considero legítimo, tá certo? Agora, tem que ter em mente que a cobrança não é a mesma. A cobrança não é a mesma. É injusto dizer só os candidatos aqui são honestos. Não é verdade. Você tem boas pessoas preparadas e tal. Mas a qualidade da democracia se perde porque a cobrança não é a mesma. Nós estamos sob uma cobrança, eu, Sérgio, a Letícia e todos que pretendem ser candidatos, sob uma cobrança muito mais rigorosa, e assim deve ser, do que candidatos perfeitos da internet, né? Então, agradecer ao movimento, dizer que isso ajuda a democracia, porque ajuda a nossa região e ajuda a democracia também.